vereador Danilo, vereador Ivaldo José, vereador Matos, vereador Matos, vereador Valdir, vereador Danilo. Chamar aqui algumas lideranças comunitárias. Manuel Barros, presidente da Federação da Associação de Moradores do Estado de Sergipe, de Aracaju. Está aqui presente também o senhor José Hilton Neri, Fórum de Defesa do Grande Aracaju. O senhor José Orlando Moraes, presidente da Associação do Bairro Solidade. O senhor Sivaldo Siqueira, diretor aqui da escola. A senhora presidente da Conam Mulher, também está aqui entre nós. Também está aqui Fábio Meirelles, presidente do Conselho Local de Saúde do Bairro Solidade, que sempre nos acompanha. Seja bem-vindo, meu amigo. Já falei do senhor Manuel Barros e da companheira Ana Lúcia. Deputada Ana Lúcia, também convido a Ana Lúcia a fazer parte aqui da nossa mesa. Tá aí, ok. Bom, essa é a primeira audiência do plano diretor do município de Aracaju nessa região. Nós vamos ter 2 audiências. Essa é a primeira. Depois vamos fazer outra audiência, que pode ser nesse mesmo local, que deve ser nesse mesmo local, para que a gente possa continuar mobilizando as pessoas para discutir o plano diretor. A outra audiência que nós vamos ter vai ser no sábado, que vai ser ali no CAIC, que também já estamos movimentando aquela comunidade, para fazer um trabalho, para discutir essa questão do plano diretor. Nós sabemos como é difícil essa questão de discussão, essa questão de mobilização, mas nós vamos mobilizando. E se a gente perceber que há alguns problemas, a gente aumenta a quantidade de audiências, não é? Em outros locais, enfim. Que o objetivo é ouvirmos a todos, não é? O objetivo é ouvir toda a comunidade. E uma amostra que realmente representa os interesses do povo da cidade. Nós já estamos aqui com os companheiros vereadores Matos, Mira Ribeiro, Ivaldo José, companheiro Bertolino Menezes, companheira Carla, companheiro Danilo II e companheiro Valdir, que já estão aqui nessa audiência pública. Quero pedir desculpa pelo atraso, que era para começar às 18h30, nós não começamos às 18h30, porque eu estava conversando no telefone para ver se a gente mobilizava mais pessoas. Mas, como não deu para mobilizar mais pessoas, vamos começar com essas que tem, e eu vou pedir inicialmente, como é a primeira audiência, para que a gente abra essa audiência pública ouvindo o hino nacional. Vamos lá, pessoal.
quero convidar o presidente da Federação dos Moradores, o senhor Manuel Barros, para fazer... Juan. Nós, antes de começarmos fazer... Aqui, doutor Juan. Queremos apresentar o doutor Juan. O doutor Juan é engenheiro especializado nessa área de urbanismo. Primeiro, ele vai fazer, antes de qualquer audiência pública, ele vai fazer a exposição para as pessoas perguntarem, conhecerem como é mais ou menos o plano. Leia essa cartilha, está aqui a cartilha do plano diretor, né? Começa, está aqui com todos os vereadores, está aqui a história também do plano diretor de Aracaju, para as pessoas fazerem a leitura dessa cartilha, né? Também temos aqui, com esse panfleto, que é o panfleto das audiências públicas do município de Aracaju. Isso apenas é uma amostra, tá certo? O panfleto das audiências públicas. E vamos continuar mobilizando, tá certo? Sem preocupação do término das mobilizações. Se a gente tiver um bairro que a gente precisa mobilizar mais, a gente vai mobilizar, eu juntamente com os vereadores aqui da nossa cidade. Né? Eu quero, companheira Mira Ribeiro, eu quero passar os trabalhos aqui para a senhora, tá certo? Venha para aqui, venha para cá. E o doutor Juan já pode começar a sua explanação. Viu? Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, representados pelo presidente da Câmara e pela relatora do projeto do plano diretor, vereadora Miriam Ribeiro. Boa noite, deputada Ana Lúcia, ao presidente da Federação. E boa noite a todos os cidadãos da região ou de outras localidades que estão aqui, que compareceram com o intuito de participar no processo de revisão do plano diretor de Aracaju. Essa apresentação tem o intuito de informar um pouco aos senhores o que é o plano diretor, quais são os seus principais aspectos e tentar convocá-los, motivá-los a participar através das suas sugestões, críticas, elogios, reclamações, propostas, de maneira que no final de todo esse processo a Câmara tenha subsídios suficientes para gerar, para produzir um plano que atenda, se não a todos, a maioria das demandas da população. O Estatuto da Cidade, que é a lei maior, uma lei federal, que dispõe como deve ser feito o plano diretor, ela diz claramente que o plano diretor deve ser resultado de um pacto entre poder legislativo, poder executivo e sociedade. Pacto significa concessões. Dificilmente vamos conseguir consenso em tudo que vai ser apresentado e o que vai ser discutido. Mas o objetivo é ouvir todas as comunidades para que se obtenha no final do processo um produto mais próximo do desejo da cidade. Então, a apresentação tem esse objetivo. Eu vou falar um pouquinho os conceitos gerais do plano diretor, depois algumas questões específicas sobre as audiências, sobre como a participação do cidadão pode se dar nesse processo, e depois alguns tópicos específicos que a gente considera que são os mais relevantes e também os que trazem mais polêmica, inclusive mais mudança em relação à legislação que já está aí, que está vigente na cidade, certo? Então vamos começar. Bom, o plano diretor é uma lei municipal, certo? Uma lei é um documento composto de um conteúdo, né? Artigos, parágrafos, enfim. E normalmente todo plano diretor tem anexos, que são tabelas e mapas que esclarecem o que está dito no texto. Então, essa lei municipal, como toda lei que rege no município, deve ser aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo Poder Executivo. Então, ela se encontra na fase justamente de discussão no Legislativo. O objetivo dessa lei é permitir a adequada ocupação do município. Evitar, em definitiva, que haja ocupação desordenada, certo? Esse é o objetivo principal do plano diretor.
Mas ele vai responder também muitas questões que a gente se faz no dia a dia, certo? Por exemplo, o que eu posso construir num determinado local? Eu posso construir qualquer prédio, qualquer comércio, residência, oficina, indústria. Aonde eu posso fazer isso? Tá? O plano vai ter que responder essas questões. Com quantos pavimentos eu posso construir um prédio? Será que eu posso levantar 8, 10, 15 pavimentos em qualquer lugar? Será que o tamanho do terreno não é importante? Então isso o plano vai ter que responder. Eu posso ocupar todo o terreno? Ou será que eu preciso deixar um espaçamento, um afastamento dos vizinhos, da rua? Até para permitir uma vida melhor, né? Ar circulando, certo? Ventilação, etc. Nesta rua pode ter uma indústria, ou uma igreja, ou uma escola. O plano tem que responder essas questões. Onde é que vamos construir um hospital e uma creche? Nas audiências que já teve na semana passada, se discutiu muito, né? A falta de disponibilidade de terrenos, de áreas para poder construir equipamentos como hospitais, creches, escolas. Então, onde que vamos construir isso? Onde que a prefeitura, o poder público vai ter que fazer isso? Uma coisa que a gente todo dia utiliza são as ruas. Seja a pé, bicicleta, de ônibus, de carro, de moto. Todo mundo usa uma rua. Várias, aliás, durante o dia, né? Qual a largura mínima dessas ruas? Quantas vezes houve reclamações, né? Que as ruas são muito estreitas, certo? Que o trânsito não flui bem. Então, o plano também tem que resolver essa questão, ou ajudar a resolver. A questão ambiental, né? Eu posso desmatar perto do rio? Onde que eu posso desmatar? Onde que eu posso aterrar? Em qualquer lugar? Não. Existem leis, existem normas para isso. Onde é que vamos brincar, estudar, trabalhar, comprar? Certo? Onde vamos ter lazer, esporte, atividade física? Em definitiva, o que o plano tem que responder é qual a cidade que nós queremos. Certo? Uma cidade que atenda a maioria dos anseios da população. Então, esse é o objetivo do plano diretor. Bom, na elaboração do plano diretor, sempre tem que prevalecer o interesse da comunidade, da coletividade, acima do interesse de uma pessoa em particular ou de um grupo específico, certo? Se alguém quer, por exemplo, incluir seu terreno numa determinada área para ele se valorizar, isso é interesse individual. Tem que prevalecer o interesse da cidade, da coletividade, da comunidade, certo? Quando a cidade precisa de terrenos para equipamentos públicos, essa necessidade é mais importante que o desejo de alguém de preservar um terreno por muito tempo, enquanto aumenta seu preço, por exemplo. Então, isso que é importante não perder de vista. Depois, o plano determina também o que as autoridades podem e devem fazer na cidade, certo? O plano é uma lei e ela deve ser cumprida, como qualquer outra lei. Então, as autoridades, seja qual for, nos próximos anos, tem que atentar ao plano diretor, tem que atender o que o plano diretor exige e manda. Bom, ele tem que fazer isso garantindo sempre o respeito aos cidadãos e seus direitos fundamentais. Morar, trabalhar, estudar, comer, ir e vir. São direitos constitucionais básicos que o plano tem que atender, certo? E as autoridades, quando executarem esse plano, também. O convívio com a natureza, de uma forma sustentável. Não se trata de congelar, não tocar, não é isso. Se trata de desenvolver, mas preservando os bens naturais para esta e para as próximas gerações. É esse o conceito de sustentabilidade que deve ser utilizado. E preservando nossa história. Todos os prédios, monumentos e lugares que têm algum valor para a gente, um valor histórico, cultural, devem ser preservados, certo? Então, esses são 3 pilares, vamos dizer assim, de qualquer plano diretor e especificamente do nosso de aqui de Aracaju. Bom, o Estatuto da Cidade, que eu comentei há pouco, é uma lei federal aprovada em 2001, que determina como um plano diretor deve ser elaborado ou revisado, qual o seu conteúdo mínimo, certo? Prazos em que isso deve ser feito, enfim. Aqui eu coloquei apenas os principais assuntos. Por exemplo, o plano tem que estabelecer os princípios gerais e os direitos do cidadão. Explicitamente tem que colocar no texto quais são os direitos fundamentais dos cidadãos. Tem que definir quais são os setores fundamentais e como devem ser implantadas as políticas públicas. Saúde, habitação, educação, turismo, por exemplo, assistência social. E
a mais importante inovação do Estatuto da Cidade, na discussão da questão urbana, é a garantia da função social da propriedade, certo? Não basta você ser proprietário de um terreno. Você não pode fazer nele o que você quiser. Você tem que atender à legislação, você tem que atender à função social dessa propriedade. A principal função social da propriedade é a moradia. Então, o que o Estatuto quer é que as cidades não tenham espaços vazios com infraestrutura sendo engordadas, vamos dizer assim, enquanto há demandas não satisfeitas de moradia, de habitação, de equipamentos públicos, escolas, creches. Então, esse é o objetivo de atender à função social, certo? A função social é o terreno ser utilizado, e especialmente para moradia. Bom, a elaboração, já falando especificamente sobre os processos de elaboração e revisão do plano, tem que ser democrática e participativa, certo? A razão da gente estar aqui hoje é essa. Até antes do Estatuto da Cidade, os planos diretores eram documentos técnicos produzidos por empresas contratadas pelas prefeituras. A partir do Estatuto, isso não pode ser mais feito. Tem que haver participação popular. Tem que se ouvir a cidadania, certo? Então, o plano, como eu expliquei há pouco tempo, é um pacto social. É o produto de um pacto social, certo? Essa é a principal alteração. E ele deve ser discutido em audiências públicas, permitindo, inclusive, outras formas de manifestação. Então, eu vou mencionar daqui a pouco quais seriam essas outras formas. O plano diretor, para você, um cidadão comum, poder contribuir melhor nessa elaboração desse plano, é interessante que ele conheça o plano, né? Se você não conhece um documento, como que eu solicito uma alteração nesse documento? Então, o ideal é que as pessoas, aos poucos, se inteirem, conheçam, leiam, aprendam sobre o plano diretor. Aí a contribuição deles vai ser melhor, vai ser mais eficaz, vai ter uma justificativa melhor. Isso não significa que só os especialistas em plano diretor têm que colaborar, não. Todo mundo tem que colaborar. O nosso desafio aqui, enquanto técnicos, assessores da Câmara e dos próprios vereadores, é transformar esses desejos, esses anseios da população em propostas de emenda ao plano. Então, é tentar entender o que o cidadão quer e depois decidir, bom, então ele quer uma mudança aqui. Mas se essa proposta já chegar direcionada, por exemplo, eu gostaria que o artigo tal mudasse de tal forma, facilita.